Sou o apóstolo Ronald de Souza, presidente do Ministério Apostólico Refúgio em Cristo. E com imensa alegria volto a conversar contigo sobre as coisas de Deus. Por favor, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Hoje quero trazer uma mensagem de Deus que tem como tema Missões, tarefa suprema da Igreja. Missões, tarefa suprema da Igreja. E começamos já pelo texto que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Observamos que esse texto fala exatamente dos momentos importantíssimos que Jesus estava com seus apóstolos, seus discípulos, e ele já estava se aprontando para voltar para o céu. Mas antes disso, ele deixou uma recomendação. E essa recomendação foi muito importante porque é uma recomendação para a igreja, para se transformar na tarefa suprema da igreja, que é missões. Então, em primeiro lugar, ele nos dá o recurso, ou as armas, ou nos prepara. O Senhor nunca nos envia para uma batalha sem nos dar o suporte, sem nos dar a sustentação, sem nos dar condições para ir para aquela batalha e, consequentemente, vencê-la. Por isso, o Senhor nunca envia alguém se não o capacitar primeiro. É muito importante saber que você às vezes diz assim: não, eu não faço, eu não vou, porque eu não estou preparado, não estou capacitado. Sim, é verdade. Quando chegamos no início da nossa carreira missionária, nunca estamos preparados, nunca estamos capacitados, mas o Senhor nos capacita e o Senhor nos prepara. Então a primeira coisa que Jesus fez foi o quê? Dizer que derramaria do seu Espírito. E ele disse mais: recebereis poder. Poder para poder ser testemunha. Então veja que coisa importante. Nunca você vai ver um missionário partir para o campo missionário se ele não for capacitado pelo Senhor. É claro que é uma força de expressão dizer que você nunca verá alguém indo sem estar capacitado, porque tem pessoas que vão de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas aqueles que fazem realmente a vontade de Deus sabem que precisam se preparar, sabem que precisam estar capacitados, sabem que mesmo estando preparados e capacitados, quando chegar no campo missionário, ele vai encontrar dificuldades, situações que ele nunca passou na vida dele. Por isso é necessário demais que ele seja chamado e que ele seja preparado e capacitado. O missionário, ele nunca faz nada sozinho por conta dele. Existe uma triangulação, vamos dizer assim. Nessa triangulação, nesse triângulo tem o Senhor Jesus, que o capacita e o prepara, a igreja que o envia, e ele que entende a chamada e diz: eis-me aqui, envia-me a mim.
Então, ele poderá sempre saber que ele só está dentro dos planos missionários se ele estiver nessa triangulação, nesse triângulo: Senhor Jesus, igreja e ele próprio missionário. Vamos, portanto, estar lembrando que esse Atos 1:8 diz, primeiro de tudo, revestimento de poder. Será revestido de poder. Virá sobre vós o Espírito Santo, que te capacitará para enfrentar todas as situações que você tiver que enfrentar, seja fazendo missões urbanas ou nacionais ou transculturais. O mesmo versículo 8, o Senhor também já deixa claro quais são os lugares onde possivelmente será feito missões. Então diz aí no versículo 8, na continuação, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Por isso, meu irmão, meu amigo, você que está nos assistindo no nosso Refúgio Apostólico Cast, eu quero dizer para você que o Senhor cuidou até de dizer em que lugar, quais os lugares que você, que eu, que nós poderemos fazer missões. Quando fala em Jerusalém, se convenciona que é missões urbanas, missões na sua própria cidade, missões na sua própria igreja, missões do seu próprio bairro. Quando se fala em Jerusalém, missões urbanas que acontecem de várias formas. Na área da ação social, por exemplo, você pode, através de uma ação social, você fazer missões. Por exemplo, nosso ministério, ele tem um centro de ações sociais. Ele tem um local onde nós estamos prontos a atender a comunidade, as comunidades que estão em volta. Nós damos cursos totalmente gratuitos, onde as pessoas são preparadas profissionalmente para poder sobreviver e, com certeza, ter uma dignidade de um emprego ao fazer aquele curso ali, que é um curso totalmente gratuito, em nosso centro social. Isso é missões urbanas. Nós também, através de missões urbanas, nós vamos às populações de rua, distribuímos alimento, distribuímos quentinhas, distribuímos roupas. Claro, tudo isso distribuindo também a preciosa palavra de Deus. Porque o que realmente transforma e muda o homem é a palavra de Deus. Essa consegue mudar e transformar o homem. Mas, fazendo missões urbanas, ou como diz no texto, em Jerusalém, nós vamos à noite principalmente, onde estão aquelas comunidades. Imagina agora, estamos passando por um momento, especialmente no Rio de Janeiro, talvez em outros estados também, de frio. E quando chegamos naqueles lugares, famílias inteiras, deitadas no chão, cobertas com papelão, com folha de papelão, e ali tentando resistir àquele frio. E aí nós chegamos com missões urbanas, através desta ação social, distribuímos alimento,
Quando chegamos com uma sopa bem quentinha, um pão, um café, alguma coisa que possa alimentar muitos que estão ali e que foram dormir sem ter nada para comer. E alimentamos, levamos roupa, agasalhos, eles colocam agasalhos e fazemos aquilo que nós conseguimos fazer. Gostaríamos de fazer muito mais, mas nem sempre nós conseguimos. Precisaria de apoios maiores, precisaria também de uma ação efetiva do governo, seja municipal, estadual ou federal, para que essas coisas pudessem ser resolvidas. Então, ações, missões urbanas em Jerusalém. Também temos nessa ação urbana, nós temos algumas ações como, por exemplo, quando acontece as calamidades, nós estamos lá, nossos missionários estão lá, distribuindo roupas quentinhas, ajudando na limpeza das casas que estão cheias de água e de lama, onde as pessoas perderam tantas coisas. E nós estamos lá também de forma a trazer um pouco de ajuda para aquelas pessoas. Isto tudo que eu estou falando para você está, e com muito mais outras coisas, em missões urbanas em Jerusalém. Também temos missões nos outros estados, onde levamos a palavra e entramos em estados como, por exemplo, nosso ministério entra no interior do Maranhão, no interior do Ceará, no interior do Piauí, no interior de Minas Gerais e da Bahia, para fazer a obra missionária lá, onde ninguém chegou, nem com a palavra, nem com a ajuda social. E lá começamos a pregar o Evangelho, fazer a obra do Senhor, pregando e levando tudo aquilo que nós podemos levar. Nós temos um projeto, por exemplo, que é o projeto que atende aos ribeirinhos. Nós pegamos um barco e adentramos o rio Amazonas, o rio Solimões, os rios no Amazonas e vamos 1, 2, 3 dias rio adentro para chegar nas comunidades ribeirinhas que passam grandes dificuldades, mas a maior de todas é certamente que o Evangelho ainda não tem chegado lá. Então, missões, no sentido de missões nacionais, são essas que vão para outros estados fazer esta obra. E também nós temos aqui quando ele diz assim, e aos confins da terra. Quando nós saímos de nossa igreja, de nossa casa, do convívio de nossos familiares, para ir para outros países. Por exemplo, nosso Ministério Refúgio em Cristo está na África, em Moçambique, e lá nós estamos fazendo a obra para que você tenha ideia e ore por nós e nos ajude naquilo que você puder também. Estamos ajudando a sustentar com café da manhã, almoço e janta 400 crianças. São 400 crianças em Moçambique que dormem num hotel abandonado e que através da palavra de Deus e através da cooperação de cada um daqueles que está conosco nessa ajuda, conseguimos ter a alegria de saber que aquela criança está tomando café da manhã, almoçando e jantando. Você já pensou nisso? Que coisa linda! Quando você estiver tomando o teu café da manhã, você ter certeza
de que uma criança também está tomando o café da manhã ao seu lado? Não literalmente ao seu lado, mas em algum lugar, em Moçambique, na África, porque nós temos feito a obra do Senhor. Então, vamos pensar nisso. Vamos pensar na chamada missionária que tem que chegar para cada um. Como está lá em Isaías, capítulo 6, versículo 8, quando o Senhor pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Quero dizer a você que os ofensores são muitos. Quando somos chamados a fazer missões, não somos chamados a passeio. Alguém pensa que está fazendo turismo. Olha, eu faço missões há muitos anos no Maranhão, no interior do Maranhão. Se me perguntarem se eu já vi os Lençóis Maranhenses, só por foto. Nunca sequer passei lá perto. Porém, se você me perguntar onde fica Timon, no Maranhão, eu direi para você e direi qual é a situação de Timon, no Maranhão. Onde as crianças vão para a igreja descalças, só com short e sem camisa. E nós precisamos estar ali para ajudá-los nessa caminhada. Ofensores acontecerão muito. Não estamos chamando você, missionário, para dizer você vai ter boa vida e fazer turismo. Não. Nós vamos chamar você para enfrentar ofensores como o idioma. Primeiro deles, chegar em um país desse onde a dificuldade de falar é violenta e você tem que se comunicar com esse povo. Você vai ter que chegar em lugares onde o clima é um clima que você jamais viveu. Eu fiz missões na Bolívia, num local chamado Oruro, a 3.800 metros de altitude. E neste lugar, o frio era 10 graus abaixo de zero. E lá não tem recursos que tem em outros países frios, que são aquecedores, todas essas coisas. Não, você tem que enfrentar dessa forma. São ofensores no clima. Na alimentação, a dificuldade de alimentação, são outros ofensores também. Na higiene, quantos lugares nós temos que passar dias e meses ensinando noções básicas de higiene para aquelas pessoas. Então, meu irmão, meu amigo, você que está nos assistindo, quero te convidar a orar por missões. Quero te convidar a se colocar à disposição de fazer missões. A te convidar a responder esse apelo e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Que você possa ser mais um desses, que vai deixar sua família, que vai deixar todos os confortos, tudo aquilo que você tem de bom e vai para esse lugar que não tem o básico do básico. Por isso, meu amigo, meu irmão, querido amigo, querido irmão, você que está nos assistindo, se coloque à disposição para a obra missionária. Ore pelos missionários que estão por esse mundo afora, alguns inclusive perdendo a própria vida para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Estamos já chegando ao final dessa nossa palavra. Não quero te assustar, não quero deixar você dizer, não vou num lugar desse fazer isso. Mas para você ter ideia, há pouco tempo nos chegou uma notícia, um relato de que um dos pastores que estavam fazendo missões na África teve a sua cabeça decepada. As pessoas foram lá, cortaram o seu pescoço e pegaram a cabeça dele
entregaram nas mãos da sua esposa. Não estou te assustando, não. Estou só dizendo para você que a palavra de Deus diz em Romanos 8,37, para fechar: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Me permita, querido, que eu faça oração por você. Ore também comigo pelos missionários que estão espalhados por todo este mundo. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos em Tua presença, Senhor. Queremos Te pedir por todos os missionários, deixar a sua casa, a sua família, seu conforto, para poder estar em lugares onde não chegou a palavra, onde não chegou a alimentação, onde não chegou a higiene, onde não chegou as situações mais básicas. Senhor, eu quero Te pedir, Senhor, abençoa estes missionários, dá coragem, força e ânimo a eles, porque com certeza o Senhor que os comissionou, o Senhor que os chamou, é aquele que os sustenta. Também quero Te pedir por todos aqueles que estão nos assistindo, que sejam ricamente abençoados e que possam fazer missões. De que forma? Pode fazer missões orando, pode fazer missões contribuindo e pode fazer missões indo. Então, há 3 formas que você pode fazer missões. É por isso que apresento você a Deus nesta hora, para que você possa estar enganjado nesta luta conosco. É o que nós pedimos a Deus pela tua vida, pela nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Quero ainda, finalizando, dizer a você uma frase linda que eu tenho guardado no meu coração. O missionário Jim Elliot, que foi apelidado do piloto da selva, perdeu a sua vida pregando a uma tribo indígena. A frase que ele usou foi: missões é maior que a minha própria vida. Que Deus te abençoe.